Respondendo então a dúvida aqui do comentário, qual é o melhor notebook custo-benefício hoje? Cara, essa pergunta é muito boa, por quê? Porque não existe uma resposta específica, depende do seu tipo de uso. Então vamos para a tela do computador, onde eu vou mostrar melhor isso. Basicamente, você tem que decidir qual que é o tipo de uso que você precisa. Tem os notebooks de entrada, intermediários, alto desempenho e gamer. Os básicos eu já descarto porque eles vêm com pouca memória, então é um notebook que vai te dar dor de cabeça. Começa a partir do de entrada, que é melhor. Então, partindo para os notebooks de entrada, são notebooks voltados para tarefas de estudo, trabalho e multitarefas simples. Eles vêm com processador Core i3 ou Ryzen 3 e 8 GB de memória. É a configuração ideal para essas tarefas simples e dá conta dessas multitarefas sem travar ou ficar lento. São os modelos de entrada, geralmente os mais em conta que tem. Hoje, o modelo de entrada que está mais acessível é o Positivo Vision i15M. E antes que você me xingue falando, meu Deus, Positivo é ruim, não sei o que, calma, tá? Como eu disse, a Positivo já manchou muito a imagem dela por causa de notebooks baratinhos e descartáveis que eles lançaram no passado. Porém, ela acertou em cheio na linha Vision, tanto o i15M quanto o R15M, que eu vou falar mais pra frente. Então, assim, são linhas da Positivo muito boas, Vision i15M e R15M, que realmente valem a pena. Já modelos bem mais baratinhos, na faixa dos 1.500, R$ 1.000, eu não recomendo, porque aí sim tem problema de configuração obsoleta, processador extremamente fraco, etc. Não é o caso desse daqui. Então, primeiro notebook de entrada que mais compensa hoje é o Positivo Vision i15M. Como eu disse, ele vem com Core i3, 8 GB de memória, que é o ideal para multitarefas, um SSD de 256 GB, que para a maior parte das pessoas já vai dar conta do recado, dá conta aí de mais ou menos 40 mil fotos em alta resolução. É um notebook que, apesar de ser o mais em conta de todos, vem com tela IPS, então ele tem cores mais vivas e realistas. Geralmente notebook nessa faixa vem com tela TN, que tem cores mais lavadas. Ele não, ele vem com tela IPS, com cores bem mais vivas. E outro destaque desse notebook é que ele tem possibilidade de melhoria de memória e armazenamento. Então tem como melhorar o desempenho dele colocando mais memória futuramente e também aumentar a capacidade de arquivos e programas colocando um SSD maior. Isso geralmente não vem em notebook dessa faixa de preço. Então a Lenovo acertou, Lenovo não, desculpa, a Positivo acertou em cheio nesse quesito. Fora que ela trouxe alguns detalhes que você não encontra em nenhum outro notebook, como essas barras de LED aqui para iluminar o seu rosto na hora de fazer videochamadas e também uma mini tela que te auxilia na hora de receber a notificação, ver informações. Isso também eu nunca vi em nenhum outro notebook, tá? Só esse Positivo Vision que vem com esse tipo de tecnologia. Então, de entrada, hoje, o mais em conta de todos, Positivo Vision i15M por 2.339. Lembrando de um detalhe muito importante, tá? Que eu vou falar em outros notebooks também. Ele não vem com Windows, ele vem com sistema Linux. Mas o que que é isso? Basicamente, o sistema é toda a parte visual que você mexe. A maior parte dos notebooks vem com Windows, que é um sistema que a galera já está acostumada a mexer, tudo mais, porém ele é pago. Outras pessoas geralmente usam Linux, geralmente programadores e entusiastas. É um sistema 100% gratuito, mas que exige uma certa adaptação, enfim. Então, o que acontece? Para baratear o preço do notebook, muitas fabricantes vendem os notebooks com Linux mesmo, e depois você pode levar em uma assistência técnica para instalar o Windows. Por isso que o preço dele acaba sendo mais em conta, porque quando ela vai fabricar com Windows de fábrica, ela precisa ir lá e comprar a licença diretamente do Windows, pagar caro por isso, e obviamente ela vai incluir isso no valor final, coisa que não acontece quando vem com Linux porque ele é 100% gratuito. E aí você pode levar na assistência e instalar o Windows se você quiser, ou se quiser acostumar com Linux, você pode acostumar, mas eu recomendo, se você já é acostumado com Windows, a formatar para Windows depois. Você economiza uma boa grana. A formatação está na faixa aí dos 150, no máximo R$ 200. Ok, então é isso. Depois do notebook de entrada vem os intermediários, que é simplesmente minha categoria favorita. São notebooks que entregam uma margem extra de desempenho. Então eles vêm com processador Core i5 Ryzen 5 e 8 GB de memória ou mais. São excelentes para multitarefas, edição básica, jogos leves e programação. Então, eu falo que é a minha categoria favorita porque, como vem com um processador mais potente, Core i5 Ryzen 5, eles trazem um desempenho extra, uma margem extra de desempenho que consequentemente traz uma maior longevidade. Seu notebook vai demorar mais para começar a ficar lento do que os notebooks de entrada. E ele não custa tão caro quanto os modelos de alto desempenho. Por isso que eu falo, cara, intermediário é para a galera que quer investir no notebook para ter uma maior longevidade. Então, recomendo demais. Quais são os notebooks que mais compensam? Eu separei dois intermediários. Primeiro, Positivo Vision R15M,
que é o superior ao i15M que eu mostrei anteriormente. Ele vem com processador intermediário Ryzen 5, 8 GB de memória, um SSD de 256 GB também. Vem com tela IPS, então pode esperar cores vivas e realistas. É uma tela muito boa, tá? Pela faixa de preço dele, não tem nenhum outro que vem com esse tipo de tela. Tem possibilidade de upgrade de memória, armazenamento, então você consegue melhorar o desempenho da máquina, a parte de capacidade de arquivos e programas também, aquela questão também de Luminabar, mini tela, simplesmente um notebook muito bom pelo preço que estão cobrando, ok? Nessa faixa de preço de 2.700 você não acha nenhuma outra opção com essas especificações. Então vale a pena demais, inclusive a nota dele é muito boa, 4.9, prova que realmente a Positivo acertou em cheio nessa linha. Acima dele, ele vem com Linux também, então teria que fazer aquele esquema de formatar depois. Mas pela economia de preço, compensa. Acima dele, você tem o Asus VivoBook Go 15. Desculpa, acima não. Nessa mesma categoria você tem o Asus VivoBook Go 15, que também é intermediário, vem com Ryzen 5, 8 GB de memória, um armazenamento maior, então tem mais capacidade para arquivos e programas. Se você não quer investir num positivo, que tem um receio com a marca ou algo do tipo, esse Asus aqui é um dos notebooks que eu mais falo aqui no canal. É, digamos que o meu queridinho de custo-benefício. Apesar de estar um pouquinho mais caro hoje que o positivo, geralmente ele fica nessa faixa aqui. Vale muito a pena. Ele vem com Linux também, teria que formatar depois, mas assim, é um notebook excelente, tá? Tem resistência e durabilidade nível militar, então ele passa por testes de maior durabilidade, a abertura da tela de 180 graus. É um notebook que você não vai ter dor de cabeça também se você comprar ele. Para esse tipo de uso que eu comentei, viu? Excelente, tá? Excelente. É um dos poucos notebooks também com resistência e durabilidade nível militar. Claro, você não vai ficar atacando o notebook no chão, mas isso traz uma maior confiança também na marca, né? Então, tem essa versão com 8 GB por 3.100 e também uma outra versão que está com preço muito bom dele com 16 GB, 3.500. Ele é a mesma coisa que esse anterior, porém vem com mais memória. Então, se você vai realizar muitas multitarefas, algumas virtualizações mais simples, vale a pena investir em 16 GB, porque é o que vai te possibilitar fazer essas multitarefas sem ter dor de cabeça. 8 GB hoje em dia, digamos que é o mínimo que eu recomendo para você não ter dor de cabeça. E 16 GB é para você que vai abrir muita coisa ao mesmo tempo e não quer ter dor de cabeça com isso, investe com 16, tá? Investe em 16 GB, que é o ideal. E esse notebook aqui, ele não possibilita fazer melhorias de memória. Então vamos supor, você quer comprar o de 8 GB e depois aumentar para 16, não tem como, não é que nem o positivo que tem essa possibilidade. A memória dele vem soldada diretamente na placa-mãe. Então por isso, você quer rodar muitas multitarefas? Quero muitas multitarefas. Já investe no 16 para não ter dor de cabeça, né? Então, dos intermediários, digamos que são esses dois que mais estão compensando. Aí, a partir disso, a gente já vai para os modelos de alto desempenho, que são notebooks voltados para tarefas de altíssimo processamento. Eles vêm com Core i7 Ryzen 7 e geralmente 16 GB de RAM ou até mais que isso, tá? São voltados para programação avançada, multitarefas pesadas, virtualização e cálculos, ou seja, um tipo de uso mais específico. Nessa faixa aqui, hoje, nessa categoria hoje, nós temos o mais em conta de todos, inclusive está mais barato que os intermediários, o Asus VivoBook 15 com Ryzen 7. Né? Ele é quase igual ao Asus VivoBook Go 15, com a diferença que ele vem com um processador mais potente. Esse daqui ele vem com 8 GB de RAM, geralmente modelos de alto desempenho vem com 16, ele está mais em conta até provavelmente por causa disso, está com 8 GB de RAM só, um armazenamento grande de 512 GB e vem com Linux, tem que levar para formatar depois. Mas se você quer uma máquina para tarefas mais pesadas, viu? Investe nesse modelo aqui porque o preço dele está excelente. Ele está com o mesmo preço de intermediário, quase preço de notebook de entrada. Por um de alto desempenho, nossa, tá surreal, né? Então, o único detalhe, vem com 8 GB de RAM. Se você não vai fazer muitas virtualizações, pode investir nele. Se não, recomendo aí pegar um modelo com 16 ou até 24, 32 GB de RAM. Geralmente dá positivo o Visa R15M, tem opções com Ryzen 7 e 32 GB de RAM, tá? E depois dos modelos de alto desempenho, já vai para os modelos gamer. E aqui a gente entra numa questão de, se você precisa realizar tarefas 3D pesadas, não tem muito para onde fugir. Você vai precisar investir no notebook gamer. Por quê? Ele tem placa de vídeo dedicada, geralmente é NVIDIA GeForce ou AMD Radeon. A placa de vídeo nada mais é do que um componente que é responsável por gerenciar a parte gráfica do notebook. É ele que vai fazer os jogos rodarem bem, sem travar, sem ficar lento. É ele que vai dar conta de renderizar AutoCAD, SketchUp, coisas 3D, sem ficar travando, sem dar erro no programa. Por quê? Porque é uma parte dedicada só para a parte gráfica do notebook. São notebooks
voltados para tarefas muito pesadas 3D. Então eles são mais robustos, eles têm a placa de vídeo que é essencial. Então aqui, ó, jogos, renderização 3D, IA e edição de vídeo profissional. Você precisa investir no notebook gamer, não tem muito para onde fugir, mas são notebooks extremamente potentes, muito bem construídos, tá? Eles têm uma construção mais robusta. E aqui o mais em conta de todos hoje é o Asus TUF Gaming F16. A gente está falando de um notebook que vem com uma RTX 3050, que é uma placa de vídeo considerada de entrada, mas que dá conta tranquilamente dos jogos atuais, de tarefas 3D, como AutoCAD, SketchUp. Vem com Intel Core i5H, ou seja, um processador com foco em desempenho e não economia de bateria. Então ele vai entregar mais desempenho do que os outros modelos que eu citei. 8 GB de RAM, que hoje em dia, digamos que é o mínimo para notebook gamer, o ideal seria 16, tá? Se você vai investir no notebook gamer e puder investir um pouco mais, pega um com 16 GB, que é o ideal, né? É o que os jogos recomendam, é o que os softwares 3D recomendam hoje. 512 GB de armazenamento grande para dar conta desses projetos mais pesados. Vem com Linux, por isso que ele está até um pouco mais em conta, né? Tem que instalar o Windows depois. E a tela dele, gente, é uma tela Full HD, tá? IPS, então traz o melhor padrão de cores do mercado e tem uma taxa de atualização grande, de 144 Hz. O que isso significa? Se o jogo te entregar 144 FPS, você vai ver isso na tela. Você vai sentir tudo mais fluido. Você vai ter uma maior vantagem também em jogos competitivos, que exigem uma resposta muito rápida. Então, você vê tudo mais fluido, tudo te dá uma vantagem mais competitiva para jogos, ok? Então, assim, o notebook gamer mais em conta hoje é este daqui ou o Lenovo Lock. O Lenovo Lock está um pouquinho mais caro, então hoje em específico o Asus TUF F16 está compensando mais. Então, basicamente é isso. Todos esses notebooks eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E não esquece de entrar no grupo de ofertas, porque é lá onde eu coloco oferta relâmpago. Às vezes tem notebook de 5.500, sai por 4.500. Cupons de 200, 300, 400 reais de desconto. Vale a pena entrar, o link também tá aqui na descrição. Não perde essa oportunidade, porque é lá onde eu consigo colocar promoção relâmpago que acaba em 10, 15 minutos. Então você estando lá, você consegue ter acesso a esse tipo de promoção. Coisa que aqui no YouTube fazendo vídeo demora mais e acaba perdendo. Então, bom, basicamente é isso. Você determinar qual o seu tipo de uso e ver quais notebooks que vão dar conta do recado. Sobre isso, você não vai errar na compra, tá? Pode ficar tranquilo.